Estamos de volta aqui através agora também do nosso Instagram, Moacir Oliveira. Iniciando aqui mais um programa Adora Norte. Nós já tivemos a primeira parte aqui com louvores, né, com oração. E agora seguimos aqui para a nossa segunda parte, a parte da ministração da palavra do nosso Deus. E nessa noite nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Alvorada 107,7, né, o nosso amigo pastor Wagner, ele que é da Igreja Presbiteriana Renovada. Seja muito bem-vindo, pastor Wagner. Olá, Moacir, povo de Salinas, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo. Quando nós nos reunimos é para que possamos proclamar o nome do Senhor e desta forma o reino se expande e o nome do Senhor é exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Pastor Wagner, para quem não sabe, além, né, dele ser pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, ele também exerce aí também os trabalhos fora da igreja, de pintor, né? Sim. Tem uns trabalhos aí muito bonitos. Pastor, para quem não conhece ainda, fala um pouquinho sobre essa outra atividade que o senhor tem aí. Fala um pouco para a gente, por favor. Tem em torno de 15 a 17 anos que já trabalho como pintor, né, profissional, fazendo tanto pinturas residenciais, comerciais. Trabalho com efeitos decorativos como cimento queimado, pedrinhas naturais, marmorato, grafiato. É a segunda atividade que nós temos ali, além do chamado de Deus para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Pastor, a gente está chegando aí no final do ano, né? Depois de um ano aí abençoado, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Foi um ano de muitas conquistas. Eu, particularmente, só tenho que agradecer a Deus por esse ano de 2025, né? Chegou o Heitor, né? Graças a Deus está dando tudo certo na questão profissional, trabalhando, porque, assim, eu acho que a gente está bem com a nossa família, bem com Deus, trabalhando, né? Eu acho que isso é o que nos dignifica, né? É uma dádiva de Deus. Como é que tem sido lá a retrospectiva do senhor durante esse ano aí de 2025, na igreja, a questão familiar? 2025 nós trabalhamos com um projeto que o senhor nos deu, vem desenvolvendo, né? Dia 20 agora nós encerramos esse trabalho de 2025, vamos dar continuidade a partir de fevereiro, com um projeto para a família que chama-se Casamento e Manutenção. E nós vamos trabalhando todos os meses, uma espécie de encontro de casais, porém não a cada 1 ou 2 vezes ao ano, mas todos os meses. Porque nós cremos que uma vez que os casais são tratados, a família é edificada também, né? Esse mês nós trabalhamos com o tema em casamento e manutenção, são pais curados, filhos sarados. Existem feridas que habitam na família, mas é proveniente dos pais. Então, se a igreja não tratar o casal, não tem como tratar os filhos. Então, nós temos trabalhado nesse projeto. Trabalhamos com um tema durante o ano aí para a igreja desenvolver, que é o ano da colheita. Próximo ano vamos estar abordando aí o ano da decisão, segundo o Evangelho de João, capítulo 6. E nós temos aí esses projetos aí para que as famílias sejam edificadas. Família curada, igreja edificada. Ou seja, não faltou programação para aqueles que quis, né, servir a Deus, né? Pastor, para quem não conhece o endereço da igreja, gostaria que o senhor falasse mais uma vez aí para a gente. Talvez tenha alguém que está morando próximo da igreja e talvez nem saiba, né, onde que fica a igreja. Verdade. Eu gostaria de congregar lá na Igreja Presbiteriana Renovada. Às vezes eu fico meio enrolando no nome das igrejas aí, porque é o seguinte, tem primeira igreja presbiteriana, segunda e terceira. Aí tem Presbiteriana Renovada. Tem mais alguma? Não. Por aí são 4, né? Renovada. Ou seja, são 4 igrejas presbiterianas aqui dentro da cidade. Sim. Tem a das comunidades rurais também, sim, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente, por favor, o endereço da igreja que o senhor é ministro lá e também os horários de trabalho que o senhor exerce lá. A Igreja Presbiteriana Renovada, ela fica na rua Dom Pedro I, número 135, bairro Jardim Floresta. Fica no fundo do BNB. Os dias de culto lá é terça-feira às 19 horas, que nós chamamos de EBD, Escola Bíblica Dinâmica, que é estudo bíblico que estamos dando agora em exposição em Atos dos Apóstolos. E às quintas-feiras, às 19h30, Noite da Bênção. E no domingo, às 19 horas, culto da família na direção dos ministérios da igreja. Então, vamos dizer assim, o culto de ensino, a EBD, ela é lecionada no dia? Terça-feira, às 19 horas. Na terça-feira, às 19 horas. Isso. O que para algumas igrejas é culto de ensino da palavra, o senhor transferiu... Transferiu o nome de EBD, Escola Bíblica Dinâmica. Entendi. Pastor Wagner, nós já vamos iniciar aí com a ministração da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. É com o senhor. Amém.
O Senhor nos deu uma palavra para o coração dos ouvintes, né? Tanto de Salinas quanto região, uma ministração para a edificação das nossas vidas, que está em Salmos 46, que é do versículo 1 ao versículo 11. É um salmo muito poderoso dos filhos de Corá, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundam nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de nosso Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem e os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Nós estamos findando 2025 e nós sabemos que muitas foram as lutas que enfrentamos no decorrer deste ano. Muitas famílias foram atacadas e bombardeadas pela crise que nosso país enfrenta. Muitas pessoas espiritualmente também foram atingidas. Alguns casamentos destruídos. Alguns filhos desanimados, decepcionados com seus pais. Muitas foram as aflições. Muitas foram as tempestades. Alguns perderam a sua fé no meio do caminho. Alguns perderam a confiança em Deus no meio do caminho. Mas a palavra do Senhor nos ensina que ela se renova a todo instante. Que o Senhor também nos renova todas as manhãs. A Bíblia também nos ensina que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então nós entendemos que, por maior que seja a luta que nós enfrentamos, há um refrigério do Espírito Santo para a alma de um filho abatido. Nós lemos um texto aqui que fala sobre o Salmo 46, que nos ensina que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente em meio ao caos, tribulações, convidando a confiança e a quietude, pois Ele é soberano e está no controle, prometendo proteção e livramento mesmo quando a terra treme. Então, independente das lutas ou circunstâncias, Deus ele é o nosso alto refúgio. Nós entendemos nesta noite que Deus ele é quietude da alma na tempestade da vida. É o Senhor que vem para nos consolar. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele chega para os discípulos e diz: eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador. E quando ele nos diz que não nos deixaria sozinhos ou órfãos, mas enviaria o Consolador, ele está dizendo: eu sou um pai zeloso e eu cuido daqueles que em mim confiam. Eu estou indo, mas vou deixar o Espírito Santo para que cuidem e para que console as vossas almas. E a Bíblia nos diz que assim o Senhor fez, enchendo esses discípulos do Espírito Santo, confirmando com prodígios e maravilhas, pois os sinais acompanham os que crerem. O Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Nós entendemos aqui, ao início desse versículo 1, do Salmos 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem. Quando o texto fala bem presente na hora da angústia, ele está seguindo da seguinte forma: no momento de mais intensidade da batalha, o Senhor está à frente. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso general de guerra, que o Senhor ele é o Senhor dos exércitos. Então, quando os filhos de Corá diz aqui no versículo 1 de Salmos 46, que o nosso Deus é refúgio e fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia, ele está dizendo: eu me faço presente quando muitas vezes todos recuaram em meio à batalha que você enfrentava. O mundo pode nos abandonar, os amigos, a família, os familiares, mas existe um que ele é bem presente em nossas vidas em momentos de luta, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Um dos temas principais do Salmos 46 é que Deus, ele é como refúgio inabalável. Como está no versículo 1 ao versículo 3, que diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundam nas profundezas do mar. Versículo 3, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Então, mesmo que tudo isso sobrevenha sobre nós, Deus é como um refúgio inabalável. O texto também nos ensina que Deus é soberania de Deus sobre o caos. Ele nos deixa claro quem é Deus. Ele fala aqui no versículo 4 ao versículo 6 sobre os atributos de Deus, sobre a soberania de Deus. Quando ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O que nós entendemos? Basta uma palavra de Deus para que tudo se acalme. Os discípulos estavam no barco, Jesus na popa deste barco, dormindo. E quando o vento vem e o mar se enfurece, eles entram em desespero, porque nós somos seres humanos. E a tendência é, quando a luta vem nos assolar, entrar um desespero em nós. Por mais que nós confiamos, por mais que nós tenhamos fé, mas às vezes a luta ela é tão intensa que ela nos dá medo. Jesus sentiu esse medo no Getsemane. A luta foi tão intensa que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E é possível isso acontecer. Quando você vai estudar sobre essa área da medicina, você entende que a adrenalina ela pode chegar em um ápice do corpo do homem, que o seu suor ele pode transformar como gota de sangue. Jesus estava numa adrenalina tão forte ali no Getsemane, que o seu suor se saíam como gotas de sangue. E ele lança uma palavra que para a humanidade parecia ser o fim. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas a esperança veio quando ele disse, todavia, não a minha, mas a sua vontade. A luta pode ser intensa a ponto de fazer você suar como gotas de sangue, mas o que deve te trazer refrigério é a boa e consuável vontade de Deus para a sua vida, não a nossa vontade. A nossa vontade é voltar, a nossa vontade é recuar, a nossa vontade é abrir mão de situações que nós defendemos, de que nós pregamos, de que nós lutamos, e parece que quanto mais lutamos, mais as pessoas se enfurecem, e quanto mais nós ajudamos, mais essas pessoas que são ajudadas, elas se levantam contra nós, porque ela não entende o agir. Então a vontade é desistir, é voltar, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família. Mas aquele que começou a boa obra, diz a palavra que ele é fiel para cumprir. E se Deus colocou algo nas tuas mãos e lhe confiou algo, não é para que você retroceda e nem para que você seja aplaudido pelas pessoas, mas é para que você resista até o final, para que você vá até o fim, segundo o que Apocalipse ensina, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quando os discípulos estão ali e vem essa luta sobre o mar, eles abrem a boca e clamam dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa se nós morrermos? O Senhor levanta, acalma o vento, repreende aquela fúria daquele mar e diz para eles, homens de pouca fé. Significa que o Senhor está sempre para nos motivar, até através da correção de que Ele está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a quietude para a nossa alma. Ele é um Deus que é a quietude da alma na tempestade da vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está aqui para aquietar a sua alma. É o que a canção diz, né? Aquieta a minha alma e faz o meu coração ouvir a tua voz. Porque quando nós estamos no meio do vento, quando estamos atravessando o vale da sombra e da morte, temos tendência de ouvir a tudo e a todos, menos a voz do Senhor. Basta uma palavra de Deus para que tudo mude, o cenário mude, o que é vale de sombra da morte seja vale de bênção sobre a tua vida. O que é simplesmente vergonha e dor, que venha findar 2025 como um ano da colheita de Deus para a sua vida. O versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Vinde, é um convite, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra, que destruição que ele fez na terra por sua causa. Ele diz assim, ele acaba com as guerras e dá os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos, é uma ordem que o Senhor nos dá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Ele ainda diz assim: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Chamado à quietude e conhecimento. Versículo 7 ao versículo 11. O Senhor nos chama a aquietarmos diante dEle, entendendo que é Ele que nos quieta, é Ele que nos acalma e é Ele que nos dá o conhecimento necessário para suportar as aflições. Deus é o nosso refúgio. É Ele que vai restaurar a sua vida. Ele que vai restaurar o seu casamento. Ele que vai trazer o seu filho de volta para a presença de Deus. É Ele que vai trazer a sua casa para a submissão de Deus dentro da palavra. É Ele que tem uma palavra, como diz no nosso trabalho da Igreja Presbiteriana deste ano, renovada. Nós encerramos o ano da colheita e nós cremos que o próximo ano, 2026, será o ano da decisão. Deixa eu lhe dar uma palavra aqui para encerrarmos essa ministração desta noite. Depende de você decidir qual o caminho que você quer seguir. O caminho que te leva ao refrigério de Deus, ou o caminho que muitas vezes parece plano e parece verdejante, mas no final é destruição. Lembra de Abraão? Abraão sobe sobre o monte, diz para o seu sobrinho: escolha onde você quer ir. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olha para a direita, vê o campo verdejante, eu vou pegar essa terra. Abraão vai para o deserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem sempre a calmaria em tudo é sinal da presença de Deus. Porque quando Deus está presente, há arrumação na casa. E quando há arrumação de casa, há troca de móveis, há barulhos dentro desta casa, porque alguém está organizando, alguém está mudando os móveis de lugar. E muitas vezes você não aceita a posição que foi mudada, mas é a posição que Deus quer, porque Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o refrigério da tua alma, Ele é o Senhor da tua casa. Onde você estiver nesta noite, que você diga para o Senhor: Senhor, seja o refrigério da minha alma, seja o Deus da minha casa, conduza a minha família, conduza os meus passos em passos verdejantes, porque tenha certeza que você será como árvore plantada junto a correntes de água. Sabe o que significa isso no Salmo 23? Nunca lhe faltará água que regue as raízes que você foi plantado. Deus colocou você como árvore junto a ribeiros de água, e no tempo certo você dará o seu fruto. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e tenha certeza, Deus é a quietude da alma na batalha da vida. Deus abençoe. Que bênção essa ministração. Pastor, esse texto sempre me chama muita atenção, essa palavra, porque assim, todos que estavam ali no barco eram crentes no Senhor Jesus. Todos crentes. Todos crentes. Todos crentes. Conhecedores. Mas mesmo assim, houve a tempestade. E aí o que eu sempre digo é o seguinte: qual era a grande diferença aí para mim? É porque Jesus estava no barco. Sim. Jesus estava lá no barco. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu vou aceitar Jesus e agora tudo está resolvido, tá, né? Tudo bem. Não vai acontecer mais nada, não isso vai ter mesmo. lutas, não vai ter dificuldades. Na realidade, a própria palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, né? Tenha bom ânimo. Mas tem que ter bom ânimo. Eu venci. E a grande diferença, né, porque Jesus está conosco. E aí, Jesus venceu o mundo. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos também vencer o mundo. Né? Aleluia. Nós Glória podemos, ainda que venham as tempestades, ainda que venha todo, o mar seja tenebroso, mas se Jesus está no barco, nós temos uma convicção de que somos vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, gostaria que o senhor fizesse uma oração. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua bondade e a tua misericórdia, nos reunimos aqui. E a tua palavra nos ensina que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, o Senhor está presente. E nós cremos nesta presença aqui neste ambiente. Nós cremos que teu Espírito Santo está aqui. Da mesma forma que também está nos lares e no comércio ou no trabalho dos ouvintes nesse momento. E por isso, ó Deus, eu creio que assim como foi na vida do centurião, a qual chegou diante do teu filho Jesus e disse: eu sou um homem de autoridade. Basta uma palavra minha, digo para o meu servo, vem, ele vem, vai, ele vai. Então, portanto, basta uma palavra tua para que o meu servo seja curado. E o Senhor Jesus, ele se admira desta fé. E libera uma palavra de cura para o servo daquele centurião. Desta mesma forma, eu creio que nesta noite, esta palavra encontrou guarita no coração de alguém, porque a Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia, Senhor.
Então alguém aqui precisou ouvir esta palavra, entender ou relembrar da sua caminhada de que o Senhor é o refrigério, que o Senhor é a paz que necessitamos em tempos de angústia. Nós não estamos aqui, ó Deus, dizendo que 2026 será fácil, mas nós estamos aqui dizendo que assim como o Senhor tem sido conosco em todos esses anos, e assim como foi conosco nessas tempestades e ventos de 2025, o Senhor continuará com o seu povo, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra. Por isso, meu Deus, eu oro ao Senhor, apresentando essas vidas que nos ouvem, que nos assistem nesta noite. Alcance com o teu Espírito Santo. Aquieta estas almas com o teu Espírito, pois o teu Espírito Santo é chamado dentro da tua palavra de Consolador. E muitas almas precisam ser consoladas, Senhor. E nós acreditamos, ó Deus, como foi ministrado ontem à noite, que o consolo muitas vezes também vem acompanhado de correção dentro da tua palavra. Porque muitas vezes precisamos, Deus, sermos corrigidos pelo Senhor, para que possamos endireitar o nosso caminho. Fazer como o Senhor aconselhou a igreja de Efésios: se arrependa e volta de onde caíste e comece tudo de novo. E nós tomamos esta correção que o Senhor dá em Apocalipse, ó Deus, não como uma palavra de um pai cruel, mas como uma palavra de um pai que diz: comece tudo de novo, porque eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para restaurar a sua vida. E esta palavra nos consola porque significa que ainda há esperança para uma árvore cortada. Quantas pessoas estão frias espiritualmente, estão, ó Deus, desfalecidas no meio do caminho, estão feridas, estão machucadas, dentro do seu casamento, da sua família, no seu meio religioso, muitos desacreditados das igrejas. Mas, Senhor, abre os olhos espirituais, nos leve a acreditar, segundo o Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Senhor, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, segundo que está em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, ó Deus, que esta palavra esteja em nossos corações, e que o consolo e o conforto do Teu Espírito esteja sobre todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem. Abençoa essa cidade, pois nós acreditamos que Salinas e região é uma região de bênção. Às vezes, quando as pessoas ouvem essa palavra Vale do Jequitinhonha, acham que é um lugar de miséria, mas essa é uma terra rica, é uma terra frutífera e próspera, porque é no deserto e é no vale onde o Senhor fez os seus maiores milagres. Foi no vale que Satanás foi derrotado por Cristo através da tua palavra. E foi no vale, Senhor, depois de 40 dias e 40 noites, venceu o maligno e foi servido pelos seus anjos por um grande banquete. Foi no vale que o Senhor apresentou pão e água para Elias. Então o vale do Jequitinhonha é o vale de bênção sobre as nossas vidas, porque nós determinamos e acreditamos que as bênçãos do Senhor foi liberada sobre essa região e sobre esta cidade de Salinas, que é conhecida como capital mundial da bênção. Em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém, glória Graças a Deus. É bênção do nosso Deus, mais essa mensagem abençoadora, né, que o pastor nos trouxe mais essa noite. A você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Wagner, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, mais uma vez informando o endereço da igreja, programação, para que a gente possa transmitir para todos os nossos ouvintes que ainda não conhecem a igreja. Amém. Vamos lá. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a confiança, né, Moacir, de ter nos convidado mais uma vez a transmitir a palavra do Senhor. É uma confiança muito grande e nós devemos carregar essa gratidão conosco, uma oportunidade, uma porta aberta, esse programa, para que possamos proclamar o Evangelho do Senhor àqueles que muitas vezes não têm tempo, né, devido às suas atividades, de estar na igreja, mas o Evangelho os alcança dessa mesma forma. A nossa igreja presbiteriana renovada aqui em Salinas, ela tem cultos nas terças, quintas e domingos. Terça-feira, EBD, Escola Bíblica Dinâmica, estudo bíblico, culto de ensino, às 19 horas. Quinta-feira, às 19h30, Noite da Bênção, culto e milagre e libertação.
Aos domingos, nós temos o nosso culto da família na direção dos ministérios, departamentos da igreja, às 19 horas. A partir de janeiro vamos ter outras programações aí como casamento e manutenção. Vamos ter aí no dia, se me fala a memória, dia 7 de fevereiro, primeiro final de semana de fevereiro, o aniversário da igreja, 20 anos da nossa igreja presbiteriana renovada. Quando, pastor? Aqui, primeiro final de semana de fevereiro. Ótimo. Então teremos lá os 20 anos da igreja presbiteriana renovada. Teremos aí um presbítero abençoado da cidade de Belo Horizonte. No último final de semana de fevereiro teremos o terceiro encontro de homens presbiterianos renovados. O tema é homens presbiterianos renovados, porém todos os homens, independente de ser cristão, ser crente, ser católico, se você quer participar, nos procure, faça parte. Teremos um momento de louvor, de adoração e uma grande ministração da palavra e depois um churrasco, porque o crente, ele termina com um grande banquete. Amém? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Olha, gente, vai ter churrasco, ou seja, vai alimentar a alma, o espírito e também o corpo. Deus abençoe o senhor aí, que o senhor continue sendo usado, abençoado, né, no seu ministério, né? Que Deus possa continuar prosperando o senhor e toda a sua família. A você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou mais essa noite, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E não se esqueça, continue orando pela nossa programação, para que o nosso bom Deus continue nos guardando, nos abençoando, fazendo com que nós possamos cumprir o ID do Senhor aqui, né? Que é de poder estar transmitindo a palavra do nosso Deus a todos os corações. Então, a você, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida. Se nosso bom Deus nos permitir, na próxima segunda-feira nós estaremos aqui para mais um programa Adora Norte. Que Deus abençoe a todos.